Atenção! As grades são para evitar que o YouTube derrube o vídeo. Se você deseja assistir o GP completo sem grades, faça um Pix de qualquer valor para apoiar o canal e você terá acesso ao canal privado do Telegram, com os treinos livres, classificação e a corrida do GP que você apoiou. Acesse o primeiro link do Telegram na descrição desse vídeo. É muito bom ouvir essa vinheta de abertura, imagens internacionais, Grande Prêmio do México na sua 22ª edição. É a 20ª etapa da temporada. Essa pista que está completando 60 anos de idade, construída no início de 1956 e em 62 recebeu a primeira corrida, uma corrida extra calendário, e a partir de 63 passou a fazer parte em 3 períodos diferentes, 63 a 70, depois de 86 até 92, e em 2013 teve a reforma da pista, e aí toda a parte do estádio foi feita, a pista foi reformada, passou a ter 4.303 metros, e você vê exatamente aí um diagrama do circuito. São 17 curvas, uma pista praticamente plana, numa altitude de mais de 2.000 metros, a Cidade do México. Em 2021, Ricardo e Bottas acabaram se encontrando, acabaram se achando ali na curva 1. Essa curva 1 é sempre um tormento, é sempre um pesadelo. Ocon e Mazepin também em 2021, aí estão entre as curvas 4 e 5, acabaram dividindo. Ocon colocou por dentro, ultrapassou o Mazepin e despachou o russo que guiava pela Haas. E um pouco mais para frente, entre as curvas 13 e 15, Hamilton e Pérez travaram uma bela disputa. Eu me lembro que o estádio veio abaixo com essa disputa entre Hamilton e Pérez, e alguns dos bons momentos de 2021 foram mostrados aqui na nossa transmissão. A Pirelli entrega a gama intermediária, C2, C3 e C4, da direita para a esquerda, o pneu duro, o pneu médio, o pneu macio, o branco, o amarelo e o vermelho são esses os pneus que estão disponíveis. Acho que o vermelho vai ficar dormindo um pouquinho no box. Para mim vai ser mais de pneu duro e pneu amarelo. Olha só, o fundo a gente está ouvindo os mariachis tocando o tema. Quando a gente vê a última fila com Magnussen e Stroll, depois a fila 9 com Latifi e Alexander Albon. Muito legal. Vamos ouvir os mariachis, vamos ouvir os mariachis. Super legal esse arranjo, muito bacana esse arranjo para essa música que é espetacular, o tema de abertura da Fórmula 1. Estamos vendo a fila 5, que é toda da Alpine, com Esteban Ocon e Alonso, depois a fila 4 com Lando Norris e Charles Leclerc. Que lindos mariachis, eu adoro os mariachis, Valtteri Bottas e Carlos Sainz. E aí chegamos finalmente na fila 2 com Hamilton e Pérez, e na pole position Max Verstappen marcou 1:17.775, gravou a sua 13ª pole position. Carlos Sainz vai largar na 5ª posição, é o piloto da Ferrari mais bem colocado. O Leclerc larga da 7ª posição. São as emoções da Fórmula 1. Você em todo o Brasil ligado no grupo Bandeirantes de Comunicação. As emoções da Fórmula 1 no Grande Prêmio do México. E depois do México teremos o GP de São Paulo daqui a 2 semanas. E já temos, inclusive, para o GP de São Paulo, do ano que vem, a abertura da venda de ingressos. Recebi aqui do nosso querido Francisco Matos. Já estão definidas as datas de vendas para o GP de São Paulo a partir do dia 14 de novembro de 2022, ou seja, um dia depois, na segunda-feira, seguinte ao Grande Prêmio de São Paulo, os clientes da Porto Seguro Bank vão ter já a possibilidade de vender, de comprar, e no dia 16 abrem as vendas para o público geral. Então, portanto, fique atento já, porque a partir de segunda-feira, depois do Grande Prêmio do Brasil, já vão estar abertas as vendas de ingressos para o Grande Prêmio de São Paulo. E a casa tá cheia, tá lotadinha. Os torcedores vão buscando ali os seus lugares, os que ainda estão de pé,
Aí você vê o Sérgio Pérez, pressão muito grande, ele fecha ali a viseira. Os carros vão partir para a volta de aquecimento de pneus e motores. Quando marcar 2 da tarde, horário de Brasília, aliás, horário da Cidade do México. 5 da tarde, horário de Brasília. E os carros partem nesse instante. A maioria largando de médios. Tem gente também largando com pneus vermelhos. Pneus macios. O que diz aqui que quem larga de macio, teoricamente, são 2 paradas. Que é macio, aí depois entra médio e médio. Quem larga de médio pode ter opção de fazer uma parada só. Isso aí, ó. Exatamente o que está aparecendo. Olha só, tá pintando aqui o seguinte. Verstappen de macio, Russell e Hamilton de médio, Pérez, Sainz de macio, o Bottas de médio, Leclerc de macio. Tá uma salada de pneus vermelhos. Já gostei. E pneus amarelos. Já achei interessante. Muito legal isso, hein? Ele sabe, a Mercedes sabe que tem que fugir da estratégia da Red Bull. Não sei se eles tiveram a informação antes, né? Todo mundo esconde isso. Mas eles têm que tentar, porque na pista, por mais que a Mercedes tenha um carro que vire muito próximo à Red Bull do Max Verstappen, eles não conseguem passar, dificilmente conseguem passar, por quê? Aonde a Mercedes é rápida é nas curvas de alta, onde não passa, e a Red Bull é rápida no final de reta, onde passa. A umidade está na casa de 34%, nós temos um vento na direção noroeste, o vento muda muito de posição a 1 km por hora, temperatura da pista 47 graus e a temperatura ambiente na casa dos 25. Estamos na volta de formação do grid de largada, é o Grande Prêmio do México. E agora eles entram pelo estádio. A galera vai à loucura. 395.902 pessoas passando em todo o final de semana. Mais uma quebra de recorde de audiência, de assistências, de pessoas que compraram o ingresso e estão ali presentes no circuito mexicano nos 3 dias. E aí você vê Verstappen e Hamilton dividindo as vitórias nos últimos 5 anos. Hamilton e Verstappen, portanto, os maiores vencedores. Max Verstappen com 3 e Hamilton com 2. Eles vão chegando e completando a volta de aquecimento de pneus e motores. Anthony Hamilton, pai do Lewis, está ali. Reginaldo. Não, eu que falei, desculpa, de olho no Pérez, justamente porque eles têm um carro rápido de final de reta e ele vai ter o vácuo do Russell. Então, se ele largar bem, ele pode chegar lado a lado ali com o Verstappen. O Stroll é o último ali, que ele vai encostar, é o último piloto a contornar ali a saída do estádio. Expectativa muito grande para essa largada no México. São as emoções da Fórmula 1 aqui no Grupo Bandeirantes de Comunicação. Na Band, no Band Esportes, no Band Play, no site da Band, band.com.br. Luzes vermelhas vão se acender. Ainda não encostou o Stroll. Agora sim, o carro médico também, com as luzes acesas amarelas lá no fundo. O carinha vai sacudir a bandeira verde. E as luzes vão se acendendo. Quando elas se apagarem, começa o Grande Prêmio do México. É disso que o povo gosta. Larga bem Max Verstappen, larga bem Lewis Hamilton. Russell vai para cima também. Hamilton encosta atrás do Russell. Pérez tenta o ataque. A reta é longa. Tira ali o Russell por fora. Hamilton vem por dentro. Verstappen com muita tranquilidade contorna a primeira curva. Pérez lado a lado com o Hamilton. Teve um toque, o Hamilton passou ali em cima da zebra. Os dois carros da Mercedes lado a lado. Hamilton em segundo, ele ultrapassou o Russell. E agora é o Pérez que força ali para cima do britânico. Max Verstappen em primeiro, Hamilton em segundo. Pérez é terceiro. Russell perdeu 2 posições. As Ferraris vêm atacar agora o Russell. Ficou mais para trás. As Ferraris lado a lado. Depois o Alonso atrás, depois o Bottas, que também perdeu ali completamente contato com o pelotão. Ele que largou na 6ª posição, o Bottas. Perdeu muitas posições. Verstappen, Hamilton, Pérez, Russell, Sainz, Leclerc, Alonso, Bottas, Ocon e Norris. Os 10 primeiros. É a primeira volta de 71 previstas. O Verstappen de pneu macio vai tentando abrir ali do Hamilton. O Pérez também tentando abrir do Russell. As 2 Ferraris também estão com pneus macios. Pela primeira vez eles entram pelo estádio. O público vai ao delírio. Passa o Verstappen liderando a fila. Ele vem para completar a primeira volta. Stroll ganhou 5 posições, o Alonso 2, o Tsunoda 2. Já está aberta a volta 2, Reginaldo Leme.
É uma excelente largada do Hamilton. Claro que ele está com o pneu médio, o pneu amarelo. Ele não vai ser tão rápido que o Verstappen. O carro já não seria em condições normais se estivessem com o mesmo pneu. Então ele com o amarelo, uma importante vantagem dele é que ele tem que manter essa distância. Não pode deixar o Verstappen abrir muito, que aí ele vai fazer uma estratégia diferente, talvez com uma parada a menos. Você tá vendo aí o Bottas? O Bottas perdeu posições. Perdeu 2 posições. Perdeu para o Leclerc e para o Alonso. Stroll tá colado no Vettel. Ganhou 5 posições. É o 15º colocado. O Vettel é o 14º. E o Verstappen já vai abrindo. 1.2 em relação ao Hamilton. Essa estratégia de colocar pneus macios foi realmente a melhor coisa que a Red Bull podia fazer para não perder a primeira posição e deu a chance do Pérez de atacar também e agora ser terceiro. O Pérez não se deu muito bem na largada porque eles alinharam, né? Ficou um atrás do outro. Então, quando ele tirou para fazer a ultrapassagem, não tinha ninguém na frente para ele puxar o vácuo. Então, depois ele acabou no miolo se recuperando. Agora, se o Verstappen quiser ganhar a corrida, ele precisa ir embora. Uma parada nos boxes aí, em torno de 22 a 23 segundos é o que perde. Então essa é a diferença para quem vai fazer uma ou 2 paradas. Você vê aí o Alonso, volta mais rápida, 23 e 2 é a volta do Max Verstappen. Volta mais rápida, portanto, para o bicampeão mundial. Vamos rever a largada. Você vê como é que o Verstappen pula. O Hamilton tenta acompanhar ali o movimento e vai também para cima ali. O Russell até convergiu um pouquinho para o meio da pista. O Hamilton aceitou, ficou ali atrás. O Pérez chegou a dar pinta ali, quer atacar, mas por fora não dá. A Ferrari também ataca. Aí você vê que o Hamilton fica com uma tomada boa ali para poder fazer a manobra em cima do George Russell. Foi exatamente esse momento em que ele tomou a posição do Russell numa manobra inteligente. O Hamilton preferiu dar o lado de fora e ficar com o lado de dentro. Boa descrição, Sérgio. Exatamente isso. O Hamilton pegou mais o vácuo do Russell do que do próprio Pérez. E aí, quando ele saiu, ele acabou tomando a direção a posição boa ali na primeira curva. A melhor reação, a reação do Hamilton foi muito boa. A gente vai ver se eles mostram depois. Vamos ver ali, ó. Nesse momento, você vê que ficou encaixotado o Russell. Foi o momento que o Hamilton aproveitou para pular. E aí deu a parte de fora para o Russell. O Russell não tinha muito o que fazer, ficou sem gripe, ficou sem aderência. E aí perdeu 2 posições. Largou de segundo. Aí do ponto de vista do Russell, quando o Verstappen fez mais uma volta rápida agora, o 23-0, ele repete a volta rápida. Você vê que agora no final da reta, olha quando começa a chegar, ó. Só que a hora que tira, não tem toda aquela potência para completar a ultrapassagem. E o Verstappen também deu o lado de fora. Ali por fora é quase que impossível tentar a ultrapassagem. E aí o Russell já perde a condição de pista ali para o Hamilton, já perde o traçado. Ficou encaixotado quando tentou voltar, o Hamilton já estava ali. E o ponto de vista do Pérez, que não tinha por onde passar, ficou uma barreira ali. E com esse atraso do Russell, olha só, tomou um atraso do Russell ali, o Pérez foi lá, colocou de lado. E na força do motor, é motor Honda, é motor Honda. E aí mandou por fora, mandou bem o Pérez ali por fora. Mandou muito bem. Essa câmera está colocada na galera ali, nas arquibancadas. Muito legal. Voltamos com a imagem ao vivo. Verstappen, Hamilton e Pérez, Russell, Sainz e Leclerc, Alonso, Bottas, Ocon e Norris. Depois Tsunoda, Joe, Ricardo, Vettel e Stroll, Gasly, Mick Schumacher, Magnussen, Albon e Latifi. Essa é a ordem, portanto, já no iniciozinho da volta 5. O Hamilton estava 1.6, agora 1.5. A vantagem do Verstappen, que é primeiro, para o Hamilton, que é segundo. O Verstappen virou 23,5, o Hamilton 23,4. Então tirou 1/10 aí o Hamilton na última volta. E surpreende o ritmo do Hamilton, viu? Porque ele está com um pneu médio, podendo ir para 2 paradas. O Pérez, com esse pneu, deveria estar indo para cima do Hamilton. O Bottas vai atacar já o Alonso, a ponto de vista do Bottas. O Alonso à frente dele. Ele até abriu ali asa móvel. Esse grafismo aí de videogame. Ok, Valtteri, we're in a very good position here. Plan A. We need to stick to plan A. Ele falou, Valtteri, a gente está numa posição muito boa de corrida. Vamos
vamos para o plano A. Volta 5, lidera Max Verstappen. E aí, tá ligado? Band, o canal do esporte. Novo Renault Kwid E-Tech, 100% elétrico. Alonso sendo apertado ali, sendo amassado pelo Bottas. Essa briga vale a 7ª posição do Alonso. Essa diferença de 7 décimos foi na volta passada. Hamilton faz a volta mais rápida agora, 23-0. Hamilton tentando partir para cima ali do Verstappen. Ou pelo menos tentando não perder contato, né, Regis? Eu acho que é bem por aí. Ele diminui de 1,6 para 1,5, 1,5 para 1,3. Quase 1,4. Mas o que ele precisa é manter, não perder o contato, porque certamente a estratégia vai ser diferente nas duas equipes. O Russell também pretendia se manter mais perto do Pérez, mas não está conseguindo. Bottas abriu asa móvel, mas não conseguiu aproximação. Esse carro da Alpine, ele tem uma saída de curva muito boa. Mariana Becker. Ontem o Hamilton disse, se a gente conseguir sobreviver à primeira curva, aí vai dar para a gente pensar assim numa estratégia. A gente vê claro que a Mercedes está apoiando, está apostando no bom desempenho deles de corrida, eles têm um ritmo bom de corrida, e assim o Hamilton ele dita o ritmo atrás do Verstappen, contando com a parada do Verstappen logo mais, porque ele está com pneus macios, e aí sim ele toma a liderança da prova. Verstappen, Hamilton e Pérez, Russell, Sainz e Leclerc. São os 6 primeiros colocados. Depois o Alonso, que tem o Bottas ali fungando no cangote. E logo atrás do Bottas está o Ocon. Aí ele vem com o Norris, vem com o Tsunoda, vem com o Joe. Traz o Ricardo, Vettel e Stroll. Se chegar mais um pouquinho ali, o Hamilton tem DRS para abrir. Tá chegando. O Hamilton já tem uma pequena vantagem em cima do Pérez, tem uma grande vantagem sobre o Russell. E aí vem os 2 carros da Ferrari. E o Bottas apertando para cima do Alonso. Hamilton tem a volta mais rápida da corrida. 10% da prova, 7 de 71. E olha só, a tentativa de ultrapassagem ali do Lando Norris. Aliás, é o Daniel Ricciardo para cima do Guan Yu Zhou. Daniel Ricciardo para cima do Guan Yu Zhou. Briga da Alfa Romeo com a McLaren. E quem tá afim de pegar uma sobra ali é o Vettel, que está atrás dos 2. Verstappen lidera com 1,3 de vantagem sobre Hamilton. O Vettel está correndo com o capacete da Red Bull em homenagem ao Dietrich Mateschitz. Agora acertei o nome, Região. Acertou. Ele botou ali uma homenagem para esse cofundador da Red Bull que faleceu na semana passada. E que foi chefe do Vettel nos 4 campeonatos seguidos dele, né? O Verstappen abre agora um pouco mais, né? 1.485. E eu acho que é isso que o Hamilton também queria saber. Vou forçar um pouco aqui, ver se ele tem alguma coisa guardada. Já cai para 1.2. Quer dizer, o Verstappen tem alguma coisa guardada. Ele tá relativamente tranquilo. Mas o Hamilton também, em função da diferença de estratégia. E também o Verstappen tem que cuidar bem dos pneus, né? Eu ia falar justamente isso aí. Se o Verstappen acelerar para fazer uma volta muito rápida aí, ele pode abrir 1, 2 voltas, só que ele vai ter que ele vai ter que antecipar ainda mais a parada dele. Então o Verstappen deve estar bem de boa com os pneus para tentar prolongar a parada dele, porque ele sabe que o Hamilton deve parar depois e assumir a liderança a qualquer momento. Os 2 pilotos que estão disputando aí, o Guan Yu Zhou e o Ricardo, estão com pneus médios. O Vettel, que está atrás dos 2, está com o pneu macio. Ele já descola um pouquinho ali do Stroll para tentar ver se participa dessa briga aí diretamente o Sebastian Vettel. E ano que vem esse carro aí será guiado pelo Fernando Alonso, que muda da Alpine para Aston Martin, com a aposentadoria do Sebastian Vettel. Volta 9. A vantagem do Verstappen passa a ser agora de 1.7. Ele aumentou um pouquinho, apertou um pouquinho o passo. Acho que ante a chegada do Hamilton, ele apertou um pouquinho e abriu de novo.
uma vantagem segura de 1,5. O Hamilton acho que errou no setor 2, que ele tomou 4 décimos ali, mas o setor 1 e o 3 muito parecido. Olha o Ricardo. Ricardo vem com tudo para passar o Guanyu Zhou, agora vai de passagem, Daniel Ricciardo. Assume a 12ª posição. E aí, tá ligado, Band, o canal do esporte. Ricardo, portanto, agora é o 12º colocado. A gente está revendo a ultrapassagem, usou asa móvel. Com tranquilidade, o Ricardo colocou de lado o Guanyu Zhou. Opa, rapaz! Foi para cima ali o Stroll. Bateu de lado com o Gasly. E passou. Vantagem segura do Verstappen em cima do Hamilton, 1,6. E você vê que as Ferraris ficam assim, né, como a Mari tinha falado, que eles têm um turbo menor. E é justamente isso, né? Eles têm uma característica de motor por ter um turbo menor. Para que eles colocam? Vamos lembrar que eles não podem mexer no tipo do turbo durante o ano. Uma vez que eles escolhem o turbo, o tamanho, tudo tem que ser o mesmo para toda a temporada. Então eles têm um turbo um pouco menor, eles ganham na aceleração, isso faz com que tire aquele buraco do turbo, então ele tem uma saída de curva melhor. Só que ao mesmo tempo, em alta velocidade, ele perde rendimento. Por isso a característica também da Red Bull ter uma vantagem no final de reta em todas as provas. Você troca, você ganha na parte de saída até meio de reta e depois com o turbo maior você ganha. Só que nesse local especificamente você acaba perdendo muito. Aí para quem tem o turbo menor, aí que está a grande desvantagem da Ferrari, que é pontual para essa pista. Você vê a vantagem que o Pérez tem em cima do Russell. O Pérez está na caça do Lewis Hamilton. Já tem uma boa vantagem em relação ao George Russell, que é o 4º colocado. E segue aí o Bottas tentando se aproximar do Alonso. Ele já andou mais perto, viu, Regi? Mas agora o Alonso tem uma vantagem tranquila em relação ao Bottas. Tranquila, pero no mucho, né? Se o Bottas ainda pode abrir asa. É que o rendimento da Alfa não é igual ao da Alpine. É o motor Ferrari que o Felipe acabou de dizer, né? Esse turbozinho pequeno não vai, né? Lembra só, vem de asa aberta, mas não chega, não. Mesmo de asa aberta, sofre ali. O ano passado, o Verstappen venceu parando na volta de número 33. O ano passado, todo mundo foi para uma parada, era melhor. E esse ano está muito próximo, né? 1 e 2 paradas. Então, para quem vai para uma parada, a gente deve esperar aí eles pararem entre volta 18 e 35, conforme fala a recomendação Pirelli. Alonso e Bottas, e aí, tá ligado o Band, o canal do esporte. Philco, tem coisas que só a Philco faz para você. Volta 11. E a explicação do Bottas, né, que falou que largou na frente de uma Ferrari, que um motor Ferrari, né, ficou todo mundo surpreso. E o que o Bottas falou foi o seguinte, que ele tem um carro, primeiro que ele gosta dessa pista, ano passado largou na pole com a Mercedes aí, só que ele falou que esse carro dele anda muito bem nas coisas, traciona bem e aceita muito a zebra. Quando você bate na zebra, ele copia bem as ondulações. É a característica da suspensão, provavelmente uma suspensão um pouco mais mole, que quando você precisa dar uma atropelada na zebra, ele absorve bem. Ele falou que tem uma vantagem boa nessa situação. E é a perseguição de momento que a gente está acompanhando aí. O Alonso em 7º e o Bottas na 8ª posição. Você vê mesmo com a asa móvel aberta. Ele vai olhando ali os cenários no volante. Asa móvel aberta, o Alonso nem sente a presença do Bottas. Longe. E tá pulando esse carro do Bottas aí, hein? Final de reta ali. Fala, Mari. O Vasseur até fez uma piada aí, porque foram poucas atualizações que eles fizeram, mas funcionaram muito bem nessas atualizações que foram feitas nos Estados Unidos. Ele falou, não importa o tamanho da varinha, o importante é a mágica que ela faz. Portanto, Vasseur é sempre muito bem humorado. Né? Filosófico. Sliding everywhere, man. I have no grip. Falando que tá escorregando para todo lado, que ele não tem gripe nenhum.
atualização que a Mari acabou de falar, eles trocaram a asa dianteira e o assoalho. A partir daí, essa foi a mágica que eles fizeram aí, deu certo. No carro do Bottas. O Hamilton de novo, melhor volta, 1:23.0. 1:23.0. E o Verstappen virou 23.0. O Verstappen virou 1:23.076, o Hamilton 23.047. Aí ficou por isso mesmo. 1,7 de vantagem para o Verstappen, essa vantagem tranquila por enquanto. Mas desculpa, vai lá. Mas já fica bem claro, né? Que a Mercedes já é um outro carro em relação até ao que ela fez até recentemente, que não tinha a menor condição de lutar. Já fica bem claro que manter esse ritmo para o Hamilton já é possível. Exatamente. O Verstappen tinha que estar abrindo mais uma condição dessa. Obviamente que ele pode estar poupando o pneu. Gasly enquadrou ali, o Lance Stroll vai tentar retomar a posição. O Gasly perdeu muitas posições, largou em 14º. E o Stroll foi o último colocado, largou na 20ª posição. Olha como é que de novo ele caça ali o vácuo do Stroll. O Stroll muda de posição. Tenta colocar por dentro o Gasly, os dois lado a lado, os dois vão para fora da pista. Mas o Gasly faz a ultrapassagem. O Gasly mandou ele lá para fora. Precisa ver com calma aí que isso vai dar reclamação. Já o Stroll vai chamar a equipe para pedir uma reclamação lá junto à direção de prova. O Stroll joga muito duro também, viu? Ele é um cara que joga muito pesado. Freou, deu aquela embarrigada. Falando que realmente aí... Foi muito lá. Ele poderia eles pedirem aí a inversão aos 5 segundos, mas olha, depende do ponto de vista. É uma daquelas que os comissários vão analisar com calma. Na Fórmula 1 moderna, isso aí não pode. Mas na Fórmula 1 que a gente gosta... Exatamente. Do meu ponto de vista, né? deixa e vambora. Eu também acho. Mas... Que significa o seguinte, um mergulho forte que deu, e o Gasly deu um mergulho forte, aí é claro que ele não consegue fazer o tangenciamento perfeito. E agora, né, o que foi falado para ele, ele falou, a gente precisa tentar quebrar o vácuo, né? Ele falou, o que acontece? Sempre no setor 1, que é o de reta, o Hamilton, mesmo com o motor mais fraco, vem fazendo melhores tempos. Então, o que foi falado agora? Ele falou, você precisa, mesmo que ele não está no menos de 1 segundo, que é quando abre a asa móvel, a distância é boa o suficiente para o Hamilton de conseguir pegar o vácuo. Então, por isso que ele falou, tenta dar uma abusada aí para quebrar, que uma hora que você quebrou esse vácuo aí você vai embora. E aí, tá ligado o Band, o canal do esporte. Tem gente que cuida do carro como se fosse um filho. Por isso faz questão de abastecer com combustível de alta performance. A Ipiranga tem a linha mais completa de combustíveis aditivados. Tecnologia e cuidado assim só tem lá. Os dois viraram de novo 23.0. Agora o Verstappen virou 23.056, o Hamilton 23.080. São dois reloginhos, né? Impressionante isso. E no setor 1 sempre o Hamilton um pouco recuperando, né? Porque ainda tem um pouco de vácuo ali. Então recuperando um pouco do setor 1. E é só os dois, né? Você vê, o Pérez está 23.3 praticamente. O Russell 23.4, Sainz e Leclerc 23.7 e 23.9. O Alonso 24.2. Os dois ali num duelo particular no relógio, no cronômetro, no tempo. E vai o Alexander Albon para cima do Stroll. Faltou reta ali para o Albon tentar a ultrapassagem. O Stroll, depois de ter sido ultrapassado pelo Gasly, não consegue acompanhar o ritmo do francês da AlphaTauri. Mas o Albon está querendo essa posição aí do Stroll. É a 16ª posição. Volta 15 de 71 previstas. O Verstappen agora fez 22.9. Retoma do Hamilton a melhor volta e baixa da casa de 23. E vem fazendo o que foi pedido por rádio, né? Quer dizer, se você está poupando um pouco de pneu, poupando aí, tenta dar uma aceleradinha aí, mesmo que tenha que não poupar muito, para tentar quebrar o vácuo. O Hamilton, aliás, desculpa, o Pérez também baixa, faz um tempo de 1:22.9. São os dois únicos pilotos na pista que andaram abaixo de 23. O Verstappen e o Pérez.
para quem vai fazer 2 paradas, a janela está aberta. Eles estavam falando de 16 a 22. Quem parar agora, vai para 2. Olha só como é que com a asa móvel aberta vai diminuindo a diferença. E o motorzinho vem ali berrando, né? Bateu ali 351 por hora, o Alexander Albon. I mean, I'm struggling a lot with the bouncing there, and it's difficult to ride the curve. Okay, copy. Pelo que entendi, ele falou que ele tá tendo muita dificuldade com o bounce, que é o chacoalhando, né? Que tá batendo muito o carro. Pelo que entendi, foi isso. Olha, quero mandar um abraço aqui muito, mas muito especial para o meu querido amigo Apolinho Washington Rodrigues, que ontem ele foi a loucura com a vitória do Flamengo, que emocionou a todos nós. O Apolinho está perguntando aqui, Reginaldo Leme, a altitude favorece o piloto da casa, o Sérgio Pérez? Tá mais acostumado. Favorece para quem quando está fora do carro, né? Quem está mais acostumado vai respirar normalmente, enquanto os outros sentem a falta de ar aí com ar rarefeito. Dentro do carro tá se vendo que não, né? Olha, o Verstappen agora abre 2 segundos, 2,146. É a vantagem do Verstappen, que é primeiro, para o Hamilton, que é segundo. E aí, tá ligado? Band, o canal do esporte. Lenovo, inteligência que evolui a cada volta. Agora a diferença está sendo aferida em termos de distância pelos segundos, pelos décimos. E ele tira, você viu? Tira aí mais de meio segundo, né, na reta por causa do vácuo e também da abertura da asa móvel. Serginho. Mari. Essa foi uma dúvida minha. Eu conversei com os pilotos, eles disseram que dentro do carro eles não sentem tanto assim o pulmão, sabe? O cansaço por causa do ar rarefeito, é mais quando eles estão treinando. Muito bem. Tá aí, portanto, a dúvida do nosso querido Washington Rodrigues está esclarecida aí pela Mari. E foi esclarecida também aqui pelo Reginaldo Leme. Falta 18. Faltou eu mandar meu abraço também para o Apolinho. Isso aí. Grande Apolo. E eu aproveito para mandar um abraço para o Sérgio e para o Cláudio Kelakian, sabe? São 2 grandes amigos que estão sempre assistindo a gente também. Olha lá, tá em pena de 5 segundos. É aquilo lá, é o que a gente não gosta de ver, mas é a regra que eles vêm usando. Então, quando parar, Lance Stroll vai ter que ficar quietinho ali 5 segundos até eles poderem encostar no Gasly. Desculpa, o Gasly. Quer dizer que só pode ultrapassar na asa móvel mesmo. Na pista, assim, sem asa móvel não pode ultrapassar. Né? Olha lá, isso aí, 2 paradas. Ó. É o Stroll, exatamente, que largou com o pneu médio. Estranho, e agora tá né? vindo. É engraçado, eu achei que ele ia ficar mais tempo na pista, né? Exatamente, isso também não significa, né, que o Hamilton, porque está de pneu médio, que ele obrigatoriamente... Botou um vermelhão lá, ó. Então, aí você vê que é 2 paradas mesmo, né? Daí você vê que ele vai para 2 paradas, colocando... Por regulamento, ele tem que fazer isso, né? Ele tem que mudar de composto, então ele teria que ter ido ou pro duro ou pro macio. Como ele está reclamando muito, aí está mostrando por quê. E o porquê, ó. Você vê que o Gasly agora, ele leva... O Gasly poderia ter ficado pro lado de dentro, segurado, não é? Ele meio que fingiu que não conseguiu fazer a curva, só que não. Ele deu uma esparramada. Estratégia de parada entre as voltas 16 e 22. Quem vai fazer 2 paradas. Nós estamos na volta 19. Apesar que de todas as estratégias medidas no simulador, não havia nenhum que botasse o pneu macio logo nessa primeira. Pois é. Consider plan C, we've got nothing to lose. We need to be careful with traffic, with that plan. Então, provavelmente, o plano C, o que seria aí, né? Porque ele falou, se a gente não tem muito a perder, vamos plano C. Ele falou, a única coisa é que a gente precisa tomar cuidado com o tráfego. Por quê? O plano C provavelmente são 2 paradas. Se ele para agora, ele vai cair, perde, vamos ver mais ou menos aqui. Ele tá com 21 segundos, ele vai perder outros 21, 22. Ele vai cair bem no bolo ali do Vettel, do Guan Yu Zhou, Gasly. Então, isso pode dificultar. Então, quando vai para 2 paradas, eles têm que ter a certeza onde que eles vão cair, porque às vezes você vem com um pneu melhor, mas se todo mundo, você cai no meio do trânsito, aí acabou a brincadeira. Exatamente, o agradecimento ali, Dank Didi, que é exatamente a mensagem ali do capacete do Sebastian Vettel pro Dietrich Mateschitz. Esse capacete aqui é um modelo exatamente igual, né?
Em termos de pintura, o modelo é exatamente igual de quando ele foi piloto da Red Bull, campeão do mundo. Olha como o Verstappen agora já abriu uma vantagem bem mais tranquila, né? E aí, como disse o Felipe, não permite mais um restinho de vácuo para o Hamilton. Mas ao mesmo tempo o Pérez não chega no Hamilton. .1 de vantagem para Verstappen, que é primeiro, Hamilton, que é segundo. Estamos na volta 20 de 71 previstas. Essa pista que tem 5 metros a menos em termos de extensão do que o circuito de Interlagos. 4.304 para 4.309. Confere, Regi. Confere. É a terceira mais curta do ano. Só mais curta que ela, só Mônaco e Zandvoort. Changes of tyres with tyre performance, etc. Everything is taken into account. Olha só a turma lá. A torcida está animadíssima. O Pérez segue na terceira posição. Mariana Becker. Surpreendente Norris e Ricardo perderem posições, 2 posições na largada. O Ricardo ainda conseguiu recuperar uma, mas o Norris está ali trancado, né? A McLaren que se esperava mais dela. E eu esperava mais também do Russell, né? O Russell parece que levou um balde de água fria, né? Com essa perda de 2 posições ali na largada. Ele ficou ali, não é atacado pelo Sainz, mas também não faz a menor menção em atacar o Sérgio Pérez. Vamos ver o que ele fala. So quite clear loss of pace from Verstappen. It won't be long before they stop. It might go very long with him. Então ele falou, já está bem claro que o Verstappen está perdendo, começando a perder rendimento. Então eles não devem ir muito longe e aí é hora de eles tentarem levar vantagem. 20 voltas com o pneu faixa vermelha, o Verstappen, o pneu macio. E você vê, o Russell com pneu médio virou o mesmo tempo do Verstappen com pneu macio. Passaram Verstappen e Hamilton, agora Pérez e Russell. E mesmo quem for para uma parada, tem ali algumas estratégias. No ano passado, como eu falei, a grande maioria foi para uma parada só, mas com estratégias diferentes. Por exemplo, a gente viu um Pérez no ano passado parar na volta 40, quando o Hamilton parou na volta 29. E ele chegou empurrando o Hamilton. Quase passou, realmente falta um pouquinho para ele ultrapassar. Então, dentro de uma parada, também tem estratégias diferentes. Exatamente ali a quantidade de voltas que cada um tem no pneu. Recuperação de imagem do carro do Verstappen. Já mostra na imagem ali, tá vendo? Que ele falou, o pneu começa a perder exatamente. Você vê que os concorrentes, né, ali começam a ver antes até, né? Então eles já estão se ligando ali que ele tá perdendo rendimento. E aí, tá ligado o Band, o canal do esporte. Abrir o negócio não tá fácil. Só que atrás de cada porta tem um sonho, parceiro. O Santander vai dar o seguro fiança do aluguel para o seu negócio. Basta ser cliente MEI. Confiança Santander. Fala, Mari. Para quem estranha que o Max estava com um número maior de voltas no pneu do que o número de voltas na pista, né, de corrida, é porque ele já entrou com um pneu usado, com 3 voltas de pneus que ele, 3 voltas que ele usou na classificação, né? Então tem 3 a mais do que o que a gente está vendo aí. É isso aí, exatamente. Eu comentei com o Felipe um pouco antes da gente começar a transmissão, eu estava com uma tabela de pneus aqui da Pirelli, de pneus usados e novos que cada piloto tinha. E até falei com o Felipe, falei, olha, os 2 carros da Red Bull não tem pneus novos, mais vermelhos. Eles tinham pneus zero, ainda pneus médios. E foram com esses pneus de mais voltas que eles foram para a pista, Felipe. Exatamente. Eles fazem isso de propósito, que é para... Vamos lá pro rádio. O dianteiro esquerdo não quer mais virar, já está miando ali o pneuzinho do lado esquerdo. O dianteiro.
o que eles fazem, né? Quando eles vão dar uma andada longa, que é o que eles estão fazendo agora com o pneu macio, é melhor você pegar um pneu usado de 2, 3 voltas. Quando você fala 3 voltas, é o pneu que ele deu uma volta rápida só, e depois você tem uma volta de entrada e saída que é lenta. Então, na verdade, ele pôs uma volta da classificação, e essa borracha ela cozinha, fica um pouco mais dura, e esse pneu tem uma vida um pouco mais longa do que se você largasse com um pneu zero de cara. E tendo que forçar, aí ele gastaria mais rápido. Verstappen vem para completar mais uma volta. E o Pérez agora é chamado para o box. Vamos ver, ele estava indo em terceiro, vai vir para o box agora. Ele já vem para o box agora para fazer a sua troca com o Sérgio Pérez. Russell passa a ser o terceiro. Lembrando que ele largou com o pneu macio e vai botar um pneu médio. Ih, rapaz. Demorou a sair o traseiro esquerdo. Tomou 2 segundos da cabeça, 1,5 segundos pelo menos. A pena, bem em casa, hein? Será que dá para ir até o fim? Pode ser essa a estratégia? Eu acho difícil, pessoalmente, ele ir até o final com esse jogo de pneu. Pode. Mas eu não... vamos ver que volta aqui para a Mercedes, né? Ele voltou na frente do Alonso, ele voltou em sexto. Vamos rever a parada do Tcheco. O problema foi lá no traseiro esquerdo. Demorou a sair. E o pneu zerinho. Nascer ali o pneu médio. É muito difícil ele conseguir ir até o final sem mais nenhuma parada. Não está dentro de nenhuma das simulações feitas pela Pirelli. A temperatura da pista ela está bem baixa em relação ao que foi ontem. Chegou a 49, exatamente nessa hora, mais ou menos, estava 48, 49, agora 40 graus. O que me chama a atenção olhando lá para trás, quando lembra que o Stroll parou, né? Em relação a ele, com esse pneu macio contra o Gasly, que ainda está com 23 voltas no pneu, tem uma diferença de meio segundo, não é muita coisa. Eu achei que o Stroll ia vir atropelando os tempos aqui, ele está com a pista livre na frente, mas não está virando muito mais rápido. E lembra daquela vantagem que era 2.6, agora 1.7. Derrubou 1 segundo, não. E o outro, para responder logo, já fala, ó, os meus tá tudo certo aqui, ó, vai embora. E aí é o jogo psicológico, né? Entra agora o jogo psicológico, ele pode estar até blefando, mas né, é bom dizer para o Verstappen, o cara diz que o pneu do carro dele tá bom. E aí, o que eu faço? 1.6 a vantagem do Verstappen, que é primeiro, o Hamilton que é segundo. Mas você vê no visual dele também, você não vê. Você vê que a TV está buscando a imagem do pneu. A diferença do Verstappen, você já vê que tem ali no meio, ali, uma linha, né? É uma linha. Olha lá, ele já tá falando, ó, já o meu dianteiro esquerdo morreu, hein? Já era. Volta 25. Ainda não chamaram o Verstappen para o box. Mas quando chamam também você viu, ele é em cima da hora, ali, em cima do momento ali. Mas praticamente ele está se chamando, né? Pois é, olha como é que está escorregando o Verstappen. Ele escorrega para um lado, escorrega para o outro, e ele mesmo entrou no box agora. Nem teve rádio chamando, quer dizer, não foi reproduzido o rádio. Hamilton assume a ponta. É porque já estava sendo um risco, né? O Verstappen ficar ali e acabar. A pista já não tem muita aderência. Não erraram agora no pit, o pit perfeito, um pneu na cera também, 0 km, médio para Max Verstappen. Hamilton e Russell já passaram. O Verstappen vai sair em terceiro. Tá vindo o Sainz lá no fundo. Será que vai dar para o Sainz passar? Não vai não. Fica longe o Carlos Sainz. Melhor volta do Pérez, 1:21.995. Pérez com pneus trocados, médios, faz a melhor volta, 1:21.9. Verstappen volta em terceiro. Let's just see what we can do on this tire, Lewis. We are still target +6. Ele falou, ó, vamos tentar fazer do nosso target mais 6, ou seja, o que eles estão tentando? Se eles tinham um número na cabeça de parada, joga mais 6 voltas para cima. Talvez eles estavam pensando em 2 paradas mesmo nessas condições, né, de sair com o pneu médio, eles poderiam estar pensando também em 2 paradas. E aí de médio ele vai para onde? Vai pro duro? Então, se ele for pro duro, é fato que é uma só. E se ele, né, e ele tem que usar 2 compostos. Então, assim, se ele for pro duro, é uma parada só. Se ele ficar no médio, são 2 paradas, porque ele vai ter que pôr um macio no final.
E se ele for pro aí o Pérez já tentando enquadrar ali, já tentando passar o Leclerc. E se ele for para o pneu macio, ele também vai ter que fazer outra parada, porque esse não chega até o final. Leclerc é o quinto, Pérez é o sexto. Virou 3 segundos mais rápido o Pérez do que o Leclerc nessa última volta. Vai passar de passagem. Sérgio Pérez, Sérgio Checo Pérez. Vai colocar de lado o foguete, não dá ré. Vai se mandando o Sérgio Pérez para subir a quinta posição. O público vai ao delírio ali no final da curva, na curva 1, no final da reta. Pérez é o quinto. E aí, tá ligado? Band, o canal do esporte. Heineken 00, sabor de qualidade, zero álcool. Estamos revendo a manobra do Pérez. Olha o público ali ao lado, ó. Muitos torcedores com a camisa da seleção mexicana de futebol. Hamilton lidera. Ele passou, fez 23:3. Russell passou, fez 23:2. Vamos ver o Verstappen. Que tempo ele faz agora? Foi a melhor volta do Verstappen. 1:22:4. As trocas aí tá com problema de novo. Agora não tô lembrado de novo aí porque que no treino parece que teve alguma coisa aí. Lembra, na sexta-feira ele reclamou que ele estava com problemas, que não estava encaixando direito, não estava tendo um sincronismo. Você viu que a estratégia para quem tem uma parada, a segunda simulação seria parando na volta 28:35, ou seja, a janela estaria aberta. Mas não é o caso, não. Não é o que a Mercedes quer para o Hamilton. Ela quer andar muito mais, talvez até a volta 38. Ainda está tendo uns cortes no motor. Tem muita gente reclamando da Ferrari também, a própria Red Bull. Isso porque, como a Mari explicou no começo, né, por causa da altitude, os motores aí andam muito mais no limite. Se o tempo está quente, se a pista está quente, com ar rarefeito, não tem ar suficiente para esfriar tanto parte de freio como parte de motor. Então você tem alguns... Olha lá, vamos lá, é melhor. Tá quem sabe hoje, né? Com os 2 dedos das mãos cruzados, né? Vai ter que torcer muito a Ângela e para de fato ter uma parada só, porque você vê, o Verstappen voltou virando 22:4, né, e o Hamilton está na casa de 23:2. Ele está mantendo aquele bom ritmo do início, mas ele tem que segurar esse pneu por muito tempo aí. O Russell conseguiu agora a sua melhor volta, 23:0. Então o Leclerc foi pro box. Isso aí. Às vezes esses problemas eletrônicos que acontecem é realmente por causa também de temperatura, né? Quando o motor começa a andar acima da temperatura ideal, eles começam a tirar a potência para não quebrar. O Leclerc vai perdendo posições, ele é o 10º, agora o 11º, agora finalmente ele conseguiu acelerar na saída do box, perdeu mais uma posição, 12º. O Pérez chegou agora em cima do Carlos Sainz para tomar dele a 4ª posição. Checo Pérez, a galera fica de pé das arquibancadas do Autódromo Hermanos Rodrigues, que completa 60 anos de existência, 60 anos de criação. Hamilton chamado para o box agora. Ele tem 17 segundos de vantagem em cima do Verstappen. Então ele vai para 2 paradas também, a não ser que coloque pneu duro aí. Mesmo para o pneu duro, a previsão era de pelo menos 38 voltas. Foi de duro, hein? Você já viu, né? Então... Foi de duro na cera, 0. Olha como é que o Pérez chega praticamente embaixo do Sainz. O Sainz foi pro box, o Pérez não teve nem trabalho de ultrapassagem, é o 4º colocado. O Verstappen já passou o Hamilton, o Russell lidera com o Verstappen em 2º. Hamilton em 3º e Pérez em 4º. A perseguição do Pérez agora vai ser no... Opa! Ah, Ferrari. O Pérez vai perseguir o Hamilton agora.
Eu estava dizendo que estava para dizer que a Ferrari finalmente acertou seu pit stop, né? Que fez 22-1. 22-1 foi o melhor pit stop da corrida. Agora já perdeu um pouquinho no caso do Sainz. Mas no Leclerc ele fez o melhor pit stop. Olha lá, já falando do pneu, Claro. tá bom aí, vamos estender esse negócio aí. Estão fazendo um jogo de equipe, né? Lógico, tem que ser essa aí. Agora, ver, né, é muito importante saber como vai se comportar esse pneu duro no carro do Hamilton. Eu estava olhando para a esquerda, foi o direito. Foi o dianteiro direito, Foi o dianteiro direito que deu um probleminha ali para encaixar direitinho. Foi pouco. Russell segue liderando, ele deu a melhor volta dele na prova e o Verstappen também. Ele virou 22,9. Pô, o Russell tá fazendo um trabalho bonito, hein? O Pérez agora faz de novo a melhor volta, 1,21,7. 1,21,775. É a melhor volta de corrida do Sérgio Pérez, que é o quarto colocado. Quem tem 1 é porque já fez parada. Quem tem 0 não parou ainda. 40 voltas para o fim. Dependendo do ritmo que o Hamilton voltar agora com o pneu duro, o Pérez pode ameaçá-lo. Continuar o Pérez virou muito rápido esse 21,7. Olha, o Hamilton 43,0. Quase deu uma espetada ali. Você vê que ele passou do ponto da zebra, o carro pegou embaixo, levantou. A gente viu isso bastante nos treinos acontecer quando o piloto quer cortar um pouco essa zebra. Tem que dar essa chacoalhada. Com isso, o Leclerc deixou o Ricardo se aproximar dele. Mariana Becker. E ele reclamou ontem bastante, ele está difícil de controlar o carro. So we need to go very long to make that work. Aí você já vê, já deu uma dica aí que é para 2 paradas. Ele falou, ó, então, quer dizer, o meu entender, eles estão pensando também em 2 paradas, mas o que ele fala? Não, vamos tentar no finalzinho colocar os pneus macios. Mas aí ele tem que ir até a volta 50, entre 45 e 53, para depois usar o macio. O Hamilton agora faz a melhor volta dele, no terceiro colocado, virou um 22,4, quer dizer, os pneus médios estão funcionando. Olha só o Leclerc. Ele colocou de lado para poder fazer essa manobra em cima do Daniel Ricciardo. O Hamilton tá de duro, 1,22,4 de duro. Esse tempo é bom dele. Um tempo excelente, ele fez a melhor volta dele com pneus duros. A McLaren também vai para pneu duro. Tá parado aí o Norris. Aliás, me desculpa, quem o Leclerc passou foi o Norris, não foi o Ricardo. Ele já estava na frente do Ricardo. Ele passou o Norris ali que saiu para a boxe. Volta 32. Ficar de olho nessa diferença. O Verstappen e Hamilton, que é o que está para a briga, ó, são 6,6. Vamos ver o que acontece com essa, né? Quando eles entraram, a diferença era de 2. Como o Hamilton demorou para entrar, o Verstappen colocou um pneu novo, ele ganhou essa diferença. E agora vamos... Warm-up seems to be okay on the hard tire. Yeah, I think we are okay on any tire. Car is good today. Olha lá. Copy that. Ele passando uma referência que o Hamilton estava indo bem com os pneus duros, né, já falando, né, para ver qual pneu ele escolhe. Ele falou, a gente pode escolher qualquer pneu, a gente tá bom com qualquer pneu, o carro tá bom hoje. Animado o Alonso. E aí, tá ligado o Band, o canal do esporte. Com internet Claro Net Virtua, sua casa brilha, com fibra e até 1 GB de velocidade e com a maior estabilidade, confirmada pelo Speed Test. Agora, 350 MB por R$ 99,99. Confie na líder. Com a Claro, a casa brilha. Hamilton tem uma vantagem de 1,8 em relação ao Sérgio Pérez. O Pérez está chegando, está tentando se aproximar do Hamilton. Russell não parou ainda. O pneu dele é um médio, Mariana, com 32 voltas. Fala, Maria. Pois é, a gente tá pensando aqui, no início da corrida a gente viu gente mais pesada, andando bem com o macio até a 29. Quantas voltas será que ele vai precisar? Pois é. Tá indo muito bem, o Russell tá cuidando muito bem dos pneus. Você vê o ponto de vista do Pérez enxergando o Hamilton ali na frente dele.
Essa curva é bem lenta, quase 60 por hora. Começa a dar o pé de novo. Aí tem que tirar um pouquinho o pé, ó. Na entrada da reta. Aí começa de novo a aceleração. E haja reta, né? 1.700 metros. Olha como é que o motor vai crescendo. Bateu 331 km por hora o Sérgio Pérez. Você vê a angulação da asa. A gente falou isso nos treinos. Olha como é bem para cima, principalmente da Red Bull. Você vê a asa traseira grande e que é praticamente o que eles usam em Mônaco. Que, né, é a mesma angulação que eles usam em Mônaco. Só que como a área é rarefeita, eles têm 25% a menos aí da pressão aerodinâmica. Então eles têm que compensar colocando um ângulo de asa muito maior. Pneu duro para o Ocon, saiu do médio para o duro, Esteban Ocon. Ó, é o caminho, porque o Hamilton vem virando muito bem com isso aí, né? 22 e 40, ele vem virando que a mesma coisa o Verstappen vem virando e o Russell vem para a box. Vantagem de 7,8 em relação ao Max Verstappen. O Russell agora vem para a box. A partir dessa linha que ele passou ali, ele não pode mais acelerar, tem que manter 80 km por hora. Aí, né? Vai para duro, na cera também, zerinho, carro no chão, que parada boa da Mercedes. Verstappen lidera. Russell tem que andar aí a 80 por hora. Aí a partir dessa linha que ele cruzar, agora ele já pode acelerar. Hamilton é segundo, Pérez terceiro. Russell vai voltar na quarta posição, uma posição à frente do Alonso. Dá uma balançada no carro ali no finalzinho da reta para dar uma esquentada nos pneus. Vamos ficar de olho no desempenho do Russell, hein? Porque dos 4 que estavam na frente, ele foi o último a parar. O Verstappen está com 9 voltas no pneu, Hamilton 5, Pérez 11. Soft stint wear life was of no concern at all. Falando que a andada que ele deu com os pneus macios pelo que eu entendi, falando de desgaste ali, que não foi um problema. Eles devem ter analisado o pneu para passar essa informação para eles. Mas o que me pega é que, por outro lado, ele estava reclamando muito dentro do carro. O pneu já tinha acabado. Então, só que são duas coisas diferentes, né? Às vezes ele tem borracha ainda, que foi o que a equipe falou, só que quando ele passa da temperatura, ele não gruda mais. Então não é uma questão de falta de borracha, e sim de excesso de temperatura. E essa pista é uma pista também muito lisa, né? Uma pista muito escorregadia. Uma coisa que as equipes analisam ali, né? Que é exatamente isso, o quanto tem de borracha, o quanto tem de profundidade ali. E outro que o piloto sente, né? Não necessariamente é a mesma coisa, né? Mick Schumacher praticamente parou ali para que o Hamilton e o Pérez passassem por ele. Está tomando uma volta o Mick Schumacher, que é o 19º colocado. O Latifi é o último, já tomou a volta. E o Pérez segue com a melhor volta na prova até agora. Verstappen lidera com Hamilton e Pérez, Russell, Alonso, Bottas, Sainz, Leclerc, Ricardo e Zhou. Ricardo fazendo uma boa prova até agora, né? E classificou bem. Ele também classificou a 2, 3 décimos. Ele não parou ainda também. Sim. Não parou o Ricardo. Tá com 34 voltas desse período. O que a gente via ele lá tomar 7 décimos, 8 décimos do Ricardo, aí ele tomou um pouquinho. Aí o pai. É o pai do Sérgio Pérez, o Antônio Pérez Garibay. Que até agora não deu aquele sorrisão. Não, ele tá tenso. Tá tenso. Ele gostaria de estar vendo o Pérez já muito mais lá na frente, ou pelo menos imediatamente atrás do Verstappen. Mas ele tá muito perto, está se aproximando muito do Hamilton, mas poderia estar virando menos ainda. Ele virou agora 1,22,2 e o Hamilton 22,5. Como o Hamilton provavelmente ainda tem uma sobra aí, tá cuidando do pneu, né? Porque ele acabou de trocar. Então, talvez esse é o momento certo do pneu médio do Pérez, que está rendendo mais. Daqui a pouco ele começa a cair um pouco. Exatamente, Regina. Virou 3 décimos mais rápido essa volta e tá ali já pode abrir asa a partir de agora. E aí, tá ligado o Band, o canal do esporte. Ipiranga, a linha mais completa de combustíveis aditivados. Vettel is still out on soft. We are considering plan C. It would be plan C, target -5 to 10. Any thoughts?
Yep, understood. Happy. Ele falou, o Vettel ainda já deu, né, todas 35 voltas com o pneu macio, então a gente está indo, tentando ver se vai para o plano C. E perguntou o que você acha? Ele falou, não, ok, provavelmente o que é? É esticar para fazer uma parada só e prolongar. Plano C de macio com C, né? Esse macio, exatamente. 37 voltas e o Pérez segue na perseguição a Lewis Hamilton. Quando ele entra no estádio, a cada volta, a cada momento, a torcida fica toda de pé. Ainda não dá para abrir a asa móvel, tem que ter 1 segundo. O Hamilton passou a 1.099. Você vê que o Pérez não vem com a asa móvel aberta ainda. Mas ele vem se aproximando de Lewis Hamilton. Ele ganhou muito, ele ganhou 3 décimos. 1.22.4 contra 1.22.2. Sem asa móvel, tá me dizendo aqui o Fred Sabino, nosso editor executivo, ele está 7 km mais rápido de reta. Sem asa móvel. Sem asa. Yeah, copy Lewis. We did see some drop off at the end of life. Ele falou, os pneus não são tão bons quanto os médios. Ele foi assim, a gente acabou vendo, ele acabou caindo no finalzinho ali da vida dele. Serginho. Olha, o Sainz passou o Bottas e é o 6º colocado, Mariana Becker. Pietro Fittipaldi disse que o tempo de diferença de volta com asa aberta e fechada era de 8 décimos, mais ou menos. Perfeito. E olha como é que o helicóptero acompanha o Pérez. O Ocon passou o Gasly, tem o Vettel à frente dele. O Ocon agora é o 12º. E o Vettel é o 11º. O Gasly, que já fez a troca, já pagou aquela penalização dele também, de 5 segundos. Aí no miolo do grid a corrida se tornou bem interessante, né? É. Mas ainda vai melhorar lá na frente também. Essa fila aí é Norris, Albon e Tsunoda. Essa outra fila é Vettel, Ocon e Gasly. Depois Norris, Albon e Tsunoda. São esses 2 trios que estão andando aí. A partir do Vettel, 11º, 12º, 13º, 14º, 15º e 16º. E aí o momento que o Sainz ultrapassou o Bottas. Parecia que o carro do Bottas estava parado, né? Diferença impressionante. Passou de passagem. E o momento em que foi a ultrapassagem ali do Ocon em cima do Gasly. Vettel parou. E agora o Vettel vai parar, finalmente. Finalmente. Vettel para e vai para médio. O time ali da Aston Martin que fez a troca se cumprimentou ali. Uma troca boa do Vettel 2.7. Você vê que doido, né? Aquela recomendação da Pirelli era de pneu vermelho ter que parar entre 16 e 22. Isso por quê? Dependendo como o piloto se comporta, né, do jeito que ele guia, acelerador, se ele vai guiar o carro sabendo que ele vai longe com esse pneu, ele guia diferente. Se o piloto sabe que quando fala para 2 paradas, que é o que eles falaram de 16 a 22, é o piloto pensando que ele vai andar no limite o tempo inteiro. Daí ele tem que, né, ele vai durar 16 a 22 voltas. É porque a gente tem que entender o seguinte, a Pirelli faz tudo, né, de acordo com o que ela pensa para que tudo aconteça de forma, digamos assim, na normalidade, né? Exatamente. Assim, o que ela acha vai ter de desgaste depois de todas as medições, aferições no fim de semana, mas isso é só uma, como você disse, uma sugestão, né? Exatamente. Não necessariamente as equipes vão usar isso como as suas estratégias, né? E varia muito do acerto também, né? Você pega um carro que sai muito diferente, o multi traseira também desgasta diferente e como o piloto leva o carro. Olha lá. Bela manobra do Sainz para cima do Alonso. O Alonso nada de parar. 38 segundos. O Alonso está com o pneu 39 voltas, assim como... Aliás, eu falei que o Gasly parou, vocês me perdoem, o Gasly não parou não. Ele segue na pista com 39 voltas também. O Gasly não pagou aquela punição, esquece o que eu falei. 39 voltas, são os 2 que não pararam ainda, assim como o Guan Yu Zhou também não parou.
vê que o Alonso, aí que você... Ele facilitou, né? Completamente. Ele não quer perder tempo, Regi. Ele tá na corrida dele. Ele sabe que a briga não é com essa Ferrari aí. Então, ele quer seguir. A briga é com quem vem atrás, né? As três equipes primeiras estão numa posição diferente. Isso aí, ele chegou a ver que o Sainz estava ameaçando por um lado, mas aí ele foi pro outro lado para deixar o melhor lado. Exatamente. E agora o Alonso no box. Bota pneu duro e esse não para mais. Vai para 30 voltas fáceis aí nesse pneu. Ele vai sair perto do Guan Yu Zhou, que não parou ainda em relação à pista, assim. Que é nono. Vamos ver, ele deve sair entre oitavo, nono. Cadê o Guan Yu Zhou? Olha lá atrás. Oitavo. O Ricardo passou, o Alonso é o oitavo e o Guan Yu Zhou é o nono. Aí depois atrás dos dois vem ali o Bottas e o Ocon. Uma briga boa. Olha o Ocon por fora, espetacular, Esteban Ocon. Até agora foi a ultrapassagem do dia, hein? Mandou bem. Foi por fora o Ocon, mas ele deu uma bobeada, o Bottas tenta o troco. O Ocon se firma ali na frente do Bottas, o Bottas quer porque quer retomar a posição. Que manobra linda do Esteban Ocon. O Bottas também recém-parado no box ali, talvez ainda não com o pneu 100% aquecido, ó. Mandou bem o Ocon. Ele trancou a frente do Bottas, Reginaldo Leme. Bottas não gostou nem um pouco. Na tentativa do X, 2 curvas depois, não deu certo. E agora, acho que já era. Agora tchau, né? Vamos rever. Foi por fora. Essa foi sensacional do Esteban Ocon. E o Bottas ainda tentou voltar, mas aí o Ocon trancou bem a pista. Você vê que à frente ele vai movimentando. Quase que parou ali o Bottas atrás do carro do Esteban Ocon. E o Pérez, que dava pinta ali que ia pra cima do Hamilton, não vai. Também não gostou desse pneu, falando que tá escorregando demais. E também aí colocou... Então, ó, aí já outra dica, né? Ele falou, ó, cara, não tô gostando desse pneu. Mesma coisa que falou o Russell, só que ele falou, ó, a gente tá começando a ver uma queda no amarelo, eles vão ter dificuldade de ir até o final com esse pneu. Então a briga tá aí. Eles estão falando de ir os dois, né, considerando que a Red Bull possa ir até o final e fazer só uma parada. Só que eles estão calculando que pode ter uma queda grande. Também é o seguinte, parar agora, acabou a posição de pódio, né? Acabou, parou, se parar agora já era. Ele perde 22 segundos, ele se parar, né, agora ele vai cair lá para trás. Não tem como recuperar isso. Agora não tem mais. E aí, tá ligado? Band, o canal do esporte. Faça seu dia ser ainda maior. Novo Renault Kwid E-Tech 100% elétrico. Dirige até 298 km com apenas uma carga. São outros carros, é a nova Fórmula 1 2022, mas a estratégia é a mesma do ano passado, uma parada. Exatamente. Falaram muito em duas. Dava pinta que ia para duas, por onde pararam, mas a hora que você vê gente lá atrás com o pneu macio dando, né, aí 34, 35 voltas, aí já dá para entender que dá para fazer com uma parada só. Verstappen tem vantagem de quase 10 segundos, 9,5 em relação ao Hamilton, que tem uma vantagem de 1,9 em relação ao Pérez. Essa vantagem que estava na casa de 1 segundo, o Hamilton conseguiu abrir um pouquinho em relação ao Pérez. O Pérez sossegou nesse momento da prova. E os três estão ali, digamos, estabilizados na primeira, segunda e terceira posições. Mas foi justamente por aquilo que o engenheiro falou, o rendimento dos médios caiu bastante, né? O Pérez que estava 0,9, 0,8, chegou a 0,8 qualquer coisa atrás do Hamilton, está 1,9, agora caiu, aumentou um pouco, diminuiu para 1,7, 1,5 agora, mas o Hamilton já está podendo se defender. E virando na casa do Verstappen, virando igual ao Verstappen. Algumas voltas atrás, inclusive, virou 3 décimos menos. Volta 44. E o Bottas tentando tirar essa diferença em relação ao Ocon. O Ocon passou, mas também não abriu, né? E o Ocon tem à frente dele o Guan Yu Zhou. O Zhou não parou ainda, 42 voltas, assim como o Ricardo. São os dois caras que não pararam ainda. 42 voltas, a Pirelli agradece, né? A Pirelli agradece.
Esse é o plano X da Pirelli. É, porque eles estão numa aí, né? Para fazer uma parada só, eles vão ter que ir com um pneu macio no final. Então eles têm que tentar esticar o máximo que der, porque não faria sentido ele colocar o duro agora, para andar mais com o pneu médio do que com o pneu duro. Então agora é tentar esticar, mandar lá para frente e tentar pôr o macio. O Alonso virou o seu melhor tempo agora, um 23,5. O Bottas também fez a sua melhor volta, um 23,3. Como o Guan Yu Zhou não está andando, o Ocon tem que se decidir. Ou ele ataca o Zhou, ou ele vai ser atacado pelo Bottas. São os dois carros da Alfa, com o Alpine no meio ali, entre os dois carros da Alfa. A briga é boa, porque tanto o Bottas como o Ocon pode abrir asa, né? O Ocon vai abrir agora, né? Ou o Zhou vai pro box ou vai ser ultrapassado, porque o Ocon vai abrir asa móvel agora. Eles vêm pela reta. Já tá de asa móvel aberto, o Bottas também. Vamos ver qual vai ser a atitude do Bottas. O Zhou deu a parte de fora. O Ocon foi embora. O Bottas também. Mas ficou sem espaço ali para poder realizar uma manobra dupla. O Valtteri Bottas. Com isso, o Ocon se livrou do Guan Yu Zhou. E de novo o Bottas agora tem oportunidade. Mas o Ocon também abriu asa móvel. Eu falei agora que não faria sentido eles colocarem pneu macio. Só que você pega ver o Bottas, ele tá de pneu duro. Porque naquele ponto lá não cabia ainda o macio. Então vamos rever do ponto de vista do helicóptero. O Zhou tirou o carro da frente, o Ocon ainda foi caçar um vácuo ali atrás do Zhou. O Bottas veio na sequência. O Ocon agora em oitavo, o Bottas o nono, o Zhou o 10º colocado. Atrás do Zhou está o Norris, que já parou. E agora o Verstappen já impõe mais de 10 segundos de vantagem em relação ao Hamilton. E agora o Bottas de asa móvel aberta para cima do Ocon. Ele tem que entrar lá na reta um pouco mais próximo. Na parte do estádio, o Ocon está tendo uma pequenina vantagem que dá a ele essa possibilidade de, mesmo com o Bottas de asa móvel aberta, ele conseguir manter ali à frente. Esse é um trecho em que abre só para aproximar. Tá vendo? Não dá para ultrapassar mesmo. Ele aproximou, agora na próxima ele vai abrir para passar. E o Guan Yu Zhou colocou pneu macio. Ele já acabou de parar para colocar o macio mesmo. Briga que vale a 8ª posição. Até agora, para mim, o Esteban Ocon com a melhor ultrapassagem da corrida. Serginho, falar desse fim de semana que teve a FIA Motorsport Game, um programa da FIA bem legal que eles estão fazendo, que é corrida de tudo que é, desde o rally, a carro de endurance, de kart, simulador. Eles estão fazendo realmente uma Olimpíada de competição, assim, na parte de corrida. Foi em Paul Ricard, na França, e o Gabriel Koningen, é um brasileiro, foi o único que conseguiu uma medalha de prata no kart, muito bacana, chegando em segundo, que eles dão medalhas como nas Olimpíadas. Então um programa novo da FIA aí, muito bacana aí, com todas as modalidades. Interessante é o seguinte, a Ferrari está fazendo uma corrida entre eles, né? Porque está à frente ali de Alonso, Ocon, Bottas e tal, mas também não consegue chegar na Mercedes, gente. E é a corrida da Ferrari, né? E é o que foi na classificação, né? O Bottas se colocou no meio ali, né? Mas a Ferrari, ela tá sozinha mesmo, né? E o Alonso, o que ele quer? Também ser o primeiro dos piores, vai assim, das equipes menores. É a meta dele, por isso que ele não brigou com a Ferrari. Ele tá olhando isso aí, ó. Para ele chegar em sétimo, ele sabe que é o melhor que dá para fazer.
Que é muito importante, né? Essa pontuação de Alpine com 7º, 8º seria muito bom, porque a McLaren está fazendo um ponto até agora só com o Norris. E aí, Giafone, tá ligado? Band, o canal do esporte. Claro, patrocinadora oficial da transmissão da Fórmula 1 na Band. Serginho. Mariana Becker. A gente às vezes se surpreende, né? Como os caras estão conseguindo gerenciar bem os pneus aqui em 2019. O Russell falando. So George, it looks like it's a bit like Miami. They will come in eventually. So Perez will have to do 20 laps longer stint than what you did on the medium to get to the end. Falou assim, o Pérez vai ter que fazer 20 voltas mais longo do que você no final com o pneu médio, né? O Pérez. Então ele falou, talvez aconteça o que aconteceu em Miami. Oi, Mari, desculpa, Maria falar. Não, é que é justamente sobre isso, né? E aí em 2019 o Hamilton parou na 22 e fez 48 voltas, se não me engano, com o mesmo pneu. Era para ele parar mais uma vez, mas resolveu ir ficando e ganhou a prova, né? E o Vettel no fim até chamou ele de encantador de pneus, que deve ter feito massagem no pneu e tal. Sabia como tratar bem os pneus. É verdade. Esse é um grande prêmio aqui que surpreende. Lembra, né? Exatamente. É um encantador de serpentes ou encantador de pneus. Still having dropouts in power. Copy. Falando que ainda está tendo perdas de potência ali, que provavelmente é referente à temperatura, como a gente falou antes. Russell e Hamilton, nesse momento, viram idênticos, volta a volta. Volta a volta, os dois virando na mesma casa, 22 e 4. O Verstappen virou mal agora, 22 e 7. E o Pérez está mais rápido, mas não chega o suficiente. Tá me dando pinta essas voltas do Verstappen, ele tá tentando cuidar dos pneus o máximo que ele pode. Ele tá fazendo em 22 e 5, a outra volta ele fez 22 e 4. Enquanto o Hamilton faz 22 e 2, quer dizer, o Hamilton se esforça para tirar. A vantagem era superior a 10 segundos, agora caiu de novo para 9,7. Dá aquela pinta de que o Verstappen tem o controle da corrida, né? Dá sim, Serginho. Eu acho que é isso. E o Verstappen está muito bom nisso aí. Eu lembro uma entrevista já de 2 anos atrás, que o Helmut Marko falando que o Verstappen ele tem uma habilidade já de você fala no rádio, fala, seu pneu dianteiro esquerdo está numa temperatura muito alta. Ele consegue mudar o jeito de guiar, fazer com que aquela temperatura caia e não perder muito rendimento. Então esse é o quebra-cabeça do piloto, né? Você obedecer o que o pneu precisa para estar na temperatura ideal, para não ter o desgaste nem a perda de aderência, mas você modificar a guiada de um jeito que você não continue competitivo. Olha, e com essas posições da Ferrari aí, o Leclerc vai perder, pode perder, deve perder a vice-liderança para o Pérez, e o Hamilton também passa o Sainz, hein? São 4 pontos de diferença apenas. Serginho. No Campeonato Mundial, nesse momento, ainda sem a pontuação dessa corrida, Mário, 267 para o Leclerc, 265 para o Pérez. Mariana Becker. A gente viu ali o Martin Garrix, que foi eleito 4 vezes melhor DJ do mundo, é amigão do Max e vai tocar no pódio. Boa. Daniel Ricciardo de asa móvel aberta, vai para cima o Ricciardo, vai para cima do Tsunoda. Olha, o Ricciardo vai ter toque, catapultou. Mas estava escrito que ia acontecer isso. O Ricciardo simplesmente arruinou a corrida do Tsunoda. Eu queria ver de novo. Eu estava olhando para a tela, para baixo, que eu peguei quando estava encostando. Eu quero ver de novo, porque eu tô achando que o Ricciardo, não que ele não tenha... Ele forçou, sim, mas ele fez o certo. Não, o Ricciardo, ele pode ter tentado fazer o certo, mas ele fez errado. Ele colocou de lado e catapultou o carro do Tsunoda. Não, porque ele fez de lado todas as curvas e aquela era uma que estava pro lado dele, né? É uma curva à direita. Vamos ver. Volta a ser de 10 segundos e meio a vantagem do Verstappen para o Hamilton.
O Tsunoda vai pro box agora. Eles vão trocar o bico ali, porque ficou um pedaço de bico ali no Tsunoda quando ele foi catapultado ali pelo Ricardo. Tá saindo, simplesmente. Sai, sobe de catraca, desistiu de trocar o bico, ele vai abandonar. Vai abandonar. Não há o que fazer mais. Olha aí, Regi, você queria ver? O Ricardo viajou. Não, ele forçou. Ele forçou. Não tinha, ele foi muito otimista. Ele forçou, mas eu acho o seguinte, olha, ele tá tentando dar o X do jeito que ele dava. Quando a próxima curva vai estar pro lado dele, mas ele não tinha meio carro ainda, tá certo? Vai vir, na pior das hipóteses, vem 5 segundos aí, se não 10. Deu no meio da porta do Tsunoda e acabou, né? É isso, né? Foi isso. Pô, brincadeira. Porque ele se programou bem, a intenção foi boa do Ricardo, que ele planejou, ele abriu certinho. Abriu um buraco ali na carenagem. Você vê como é leve, né? Essas carenagens hoje, para chegar no peso limite do carro, é um papelzinho. E aí, tá ligado o Band, o canal do esporte. Produto destinado a adultos. Você tá vendo aí o Gasly se aproximando do Vettel. O Albon puxa essa fila, o 12º. Depois o Vettel, o 13º, Gasly igual o Zhou. O Zhou tá com pneus macios. O Gasly tá com pneus macios. O Vettel pneu médio e o Albon pneu macio também. Para mim, a Pirelli deveria ter escolhido a gama mais macio de pneus lá, porque eles foram com a intermediária, né? C2, C3, C4. E só que o pessoal continua indo para uma parada, né? Acho que talvez, por mais que a simulação para eles falam que estava muito próximo, e provavelmente foi por isso que eles foram com a intermediária, para dar essa emoção de poder fazer uma ou duas, mas na real as equipes se ajeitam aí e acabam indo para uma parada todo mundo. Verstappen tem 28 voltas no pneu médio. Olha o Gasly indo para cima do Vettel, coloca de lado, bonita a manobra do Pierre Gasly. O Vettel força ainda a barra ali. E pode perder posição para o Guan Yu Zhou. Olha o Zhou, no mesmo ponto ali do Ricardo, você viu a diferença? O Guan Yu Zhou tirou o pé, mas é isso. Mesmo. No mesmo ponto. Ali não tem como você passar. Se o coleguinha da frente, seu amiguinho não deixar, não tem como passar. Aí se o amiguinho não deixa, bate. Aí o tempo que perde é em torno de 22 segundos a parada por completo. Vettel tá abanando ali, o Guan Yu Zhou vai passar ele. Isso vale até uma explicação. O tempo a gente tem visto de parada de 23:1, 22:5, 22:7, mas tem que se descontar 10 segundos. 10 segundos, tá justo. Para o Ricardo. A gente tem que descontar. Olha aí, vamos ver. Lembrando que ele não tem mais parada, daí adiciona no final da corrida. Tá. Então tem que descontar o tempo que quando os pilotos entram no pit lane, que tem que diminuir a velocidade, o carro que está atrás passa no normal, na pista normal, numa velocidade bem maior. Por isso a média é 22. O Zhou quer passar o Vettel para colocar no currículo, né? Passei o tetracampeão do mundo, né? Vai colocar de lado, é inevitável a ultrapassagem. O Vettel tá fazendo o que pode ali. Mas o Zhou tem pneus macios com 8 voltas. E o Vettel tem pneus médios com 15.
Você vê que o Gasly já passou e já foi embora. Você falou da gama de pneus, foi a mesma de Austin, mesma gama dos Estados Unidos. Essa é intermediária. É, intermediária. Eu, na minha opinião, aí deveria ir para mais mole mesmo, para mais macio, justamente para dar uma animada aí e ter uma opção de... Porque daí o pneu médio agora seria o pneu mole, né? O pneu duro seria o médio. Olha, dos 4 primeiros, quem está virando melhor é o Russell. Ainda está a 5.4. Está mostrando exatamente isso, olha. É isso aí, completamente. Está a 5.4 do Pérez, mas é ele que está virando melhor dos 4. E aí, tá ligado? Band, o canal do esporte. Confiança Santander, seguro fiança do aluguel para o seu negócio. Olha, o Joe vai tentar de novo. Num ponto que pode ser aberto asa móvel. E há pouco, quando entrou a propaganda ali, tinha um rádio do Hamilton e ele perguntou, a gente errou, a gente está com os pneus errados? Ou né, em relação à Red Bull? Daí eles falaram não, a resposta da equipe foi não. A gente está com certo e eles estão com errado. Só que eu não estou enxergando isso, não. Falaram isso para o Hamilton ficar dar motivado. Motivar. Você chama-se, como é que é? Conversa motivacional. Mas obviamente, né, que a gente vendo... seria super normal, né? A Ferrari não está indo muito bem. A Red Bull era para estar sobrando. Então surpreende muito o que a Mercedes vem fazendo. De qualquer forma, mesmo que ele não tenha carro para cima do Verstappen. São as emoções do Grande Prêmio do México daqui a 2 semanas. Dias 11, 12 e 13 de novembro, o Grande Prêmio de São Paulo. E o Pérez agora tirou quase meio segundo nessa volta. E não foi trânsito, não. O Pérez tirou mesmo, né? Bom, eles pegaram o trânsito ali. Na verdade, o Hamilton pegou um trânsito ali à frente dele. Verstappen está 11.8. Agora 11.9 de vantagem em relação ao Hamilton. Está indo para bater o recorde de vitórias numa mesma temporada, Max Verstappen. Ele ruma para sua 14ª vitória, vai ser recordista absoluto de vitórias numa só temporada, superando, ele já está empatado com o Schumacher e com o Vettel. Schumacher em 2004, Vettel em 2011. Desculpa, eu falei 2011, 2013. Schumacher em 2004, Vettel em 2013. Na ordem, o Hamilton tem 103 vitórias, o Schumacher tem vitórias totais. O Hamilton... E aí a ultrapassagem passou tranquilo ali o Daniel Ricciardo em cima do Valtteri Bottas. Em termos de vitórias totais, o Hamilton tem 103, o Schumacher 91, o Vettel 53, o Prost 51, o Senna 41 e o Verstappen tem 33. Ele vai para 34 vitórias, é o 6º maior vencedor na Fórmula 1, à frente do Alonso, que é o 7º com 32 vitórias. E está indo para bater esse recorde de 14 vitórias numa só temporada. Lembrando que hoje em dia tem muito mais provas do que tinha no passado, né? Isso aí faz total diferença também. Se a gente for pegar era a Senna, que a gente via muito isso acontecer, de ele ganhar várias no ano. Mas naquela época era o quê? 17, 18 corridas? 16. Não, a McLaren ganhou as 16, né? Foram 8 do Senna, que foi quando ele superou o recorde, foi 8. Exatamente no dia de hoje. 34 anos. 34 anos, aquela entrevista que o Reginaldo Leme fez o Ayrton Senna chorar. Né, Regi? Os ingleses que estavam do lado, né, sempre acompanhando, italianos, perguntando o que eu havia perguntado para ele, o que a gente tinha conversado para ele chorar tanto. Aliás, ninguém fazia pergunta, só você, né, Regi? Ninguém fazia pergunta. Foi quase que uma exclusiva que o Senna te deu com vários repórteres ali no entorno. Vamos ao rádio do Hamilton, o que foi? Não, ele falou, você virou a mesma volta do que o Verstappen, só que ele está no ar livre, ou seja, porque ele está dando volta ali, ele tem o Alonso,
tem 2 carros na frente e o Ocon ali na frente dele. E o Joe passou o Vettel, ele passou bonito, hein? Você vê que ele foi por fueira na curva 1, depois ele ficou com a perna de dentro na 2, ó. Boa. Bela manobra do chinês Guan Yu Zhou. Serginho. Mariana Becker. A Alfa Romeo, né, com dificuldades, né, não tendo muita velocidade na reta, os caras estão inventando lugar para poder ultrapassar. A gente viu isso com o Bottas também e o Joe. Os caras são bons de curva de lenta e ali os caras abrem buraco, né? É verdade. Essa manobra do Joe aí foi muito bem executada. O Pérez tem o Alonso na frente dele. Tinha, porque o Alonso já foi ultrapassado ali pelo Pérez. O Alonso abriu total. Pérez é o terceiro. Ele estava mais próximo do Hamilton, agora fica aí um pouco mais de 2 segundos. 1.9 para ser mais exato. E por ser uma pista curta, né? A gente acaba vendo aí realmente isso aí, né? Você vê o Alonso atrapalhando o Hamilton. Será que foi... Ele falou mal, olha lá, vai vir em rádio aí. Ah não, falando que ainda não tá feliz com esse pneu aí. Isso foi o Russell. O Russell falando aqui. O Alonso deu uma criticada meio besta esse final de semana pra cima dele. Meio Alonso, né? Foi meio Alonso. Falando que os títulos, como é que foi? Falando que os títulos não tem mesmo valor, os títulos que o Hamilton ganhou, não tem o valor. Quem é o Alonso para falar de alguém? Quem é o Alonso para falar de alguém na fila do pão? Me diz isso. Vai dizer que não vai? Pelo amor de Deus, não vou nem falar nada aqui, vou ficar aqui. 13 segundos de vantagem do Verstappen sobre o Hamilton. Para querer desmerecer os títulos mundiais. Quantos ele tem mesmo? 2. E quantos o Hamilton tem? 7. E a diferença é que ele guia para ter muito mais, né? Ele não tem mais justamente por ser o que, né, por ter esse gênio dele, o jeitão dele, porque guiar para isso, 2 títulos é pouco para ele. Já falou isso, aqueles médios parecem rápidos, eles vão até o final, só que olha assim... o Ocon pra cima do... Vai passar o Alonso e passou. Foi como um cometa para passar e ver a McLaren junta. Passou o bocudo. O Alonso caiu para 9º agora. Perdeu 2 posições. E agora o Ricardo vem para passar o Ocon também. Lembrando que o Ricardo vai ter que pagar uma penalização de 10 segundos. Ficou lado a lado com o Ocon, mas não conseguiu manobrar para passar. Cuidado aí, Ocon. Cuidado que o Ricardo tá doido hoje, hein? É nessa aí, ó. Serginho. Fala, Mari. E o Ocon tá com o pneu mais velho, mais usado do que o Alonso. Exatamente, um pneu de 25 voltas, 26 agora, e o Alonso tá com pneu de 19. O Hamilton perdeu meio segundo atrás do Alonso naquela volta. 13.4 é a vantagem do Verstappen sobre o Hamilton. E no fundo, o que estão falando, né? O Hamilton pelo rádio ainda tinha esperança, vamos ver. Unbelievable, mate. What a season. What a season. Foi inacreditável. Let's keep fighting. Que campeonato, né? Isso... até há pouco ele estava falando muito bem, que o carro era bom e ele tava, qualquer coisa estava bom. Agora foi só tomar do companheiro de equipe que ele já tá uma onça lá dentro. Espera 2023 para você guiar Aston Martin. Espera. Olha o Ricardo agora para cima do Ocon, vai fazer ultrapassagem. O Ocon nem faz ali menção de tentar segurar alguma coisa. O Russell passou também ali o Alonso, botou uma volta no Alonso. E o Daniel Ricciardo é o 7º colocado, lembrando mais uma vez que ele tem que pagar 10 segundos. Porque ele tirou o Tsunoda da prova. E aí, tá ligado o Band e o canal do esporte. Tem gente que cuida do carro como se fosse um filho. Por isso faz questão de abastecer com combustível de alta performance. A Ipiranga tem a linha mais completa de combustíveis aditivados. Tecnologia e cuidado assim só tem lá. Muito bem, já dá para votar em piloto do dia, Reginaldo Leme? Se for votar agora tem que ser Verstappen, né? Mas vamos esperar o que é. Vamos esperar um pouquinho mais? Vamos esperar. Mari Becker, vai pensando aí, Mari Becker. Vai pensando aí em piloto do dia.
Então, e a equipe falou... matutando. Não tá fácil não. Matutando é ótimo. Porque o Hamilton ainda tem uma mini esperança que o Alonso, que o Verstappen vai parar, né? Só que a equipe não falou para ele quantas voltas o pessoal lá de trás fez com o pneu macio. Jafone, vou falar baixinho para você. O Verstappen não para mais. Não para mais, não tem como. Então essa mini esperança... Não tem como. Deu uma atravessada o Ricardo lá agora. Eu tô falando, quem tá imaginando isso é o Hamilton. Mas ele não para mais, não. Nem que vai na roda, vai chegar na roda, ele vai no aro, mas não para. Na verdade, quem está imaginando mais é a Mercedes, porque o Hamilton estava imaginando, mas ele percebeu que, ele acabou de falar, né, que esses médios estão rápidos, ele está vendo que ele não... E você vê, com toda a reclamação que o Hamilton estava em relação aos pneus duros, ele chegou a ficar com um segundo só de vantagem para o Pérez, e agora ele está lá com 4 segundos, tranquilinho, 4.2, está na dele, o Pérez já não quer mais atacar. Enquanto estava o Hamilton de médio e Verstappen de macio, estava lindo, assim, no sentido de competitividade. Estava muito próximo os dois para saber quem que ia se dar bem. Mas, de repente, porque dava a entender que eram duas estratégias diferentes, mas não muito, não. E o Verstappen mostrando por que ele é bicampeão mundial. Ele faz a diferença atrás do volante da RBR. Né? Faz a diferença. Verstappen, Hamilton e Pérez, depois Russell. E rapaz, a Ferrari tá na corrida. Tá com o Sainz e o Leclerc ali, eu esqueci da Ferrari. 5º e 6º. Só que ficar esperto ali. Não faz mal pra ninguém, né, Ferrari? O que tem que ficar esperto? Pra não tomar volta. Não vai tomar, mas vai chegar próximo. O Leclerc, o Ricardo, que é o 7º, já tomou volta. É que eles estão bem pra frente, né? Ainda falta... Estão para tomar uma volta ali, 20 segundos, 22 segundos não vai dar tempo, mas não está muito longe de tomar a volta, não. O Latifi tomou agora a segunda volta. Está com 2 voltas atrás, o Nicolas Latifi. Volta 64. Só o Tsunoda de fora, os outros 19 pilotos na pista. Estou matutando aqui, assim como a Mariana Becker, para saber quem que eu vou votar para piloto do dia. É que a gente gosta... Mas eu estou matutando, mas eu já sei quem é que eu vou votar. Eu vou votar em Max Verstappen. Exatamente, a gente procura um piloto que tenha feito alguma coisa decepcional, que não seja fora o vencedor. Mas não tem, né? Não fosse aquela viajada do Ricardo para cima do Tsunoda, ele poderia, legal, olha lá, primeira corrida, olha o Bo Norris onde é que tá, que ficou no trânsito, tudo seria uma corrida boa pro Ricardo, exceto aqueles 10 segundos que ele vai tomar na cabeça. O Norris passou o Bottas, foi o Alonso que escapou ali? Foi o Alonso. Saiu para parar. Alonso saiu, parou, Alonso. Se ele já tinha falado no rádio mal, agora aguenta. Que já era como falou a Mari, olha lá. Engine. Olha lá, motor. Sorry, mate. No words for that. Olha, nem precisa de bandeira amarela. Virtual safety car, mas o Alonso parou num ponto tranquilo da pista. Podia vir um real aí, um safety car. Acho que nem o pessoal da Alpine tá concordando com isso. Não entendi esse virtual safety car. Quem quiser parar agora, ao invés daqueles 22 segundos, perde 15. Mas... O Alonso recebe aplausos ali dos torcedores. Legal, pelo menos. De vez em quando fala umas besteiras, mas também tem um lado bom. Como é ator o Alonso, né? Ele viu dramático, as câmeras. Né? Ele viu as dramático. A ultrapassagem do Norris aí. Foi o momento que o Alonso estourou o motor lançou ali o motor. E foi o Yamari tinha falado justamente dele ali, né? Que o Alonso falou isso aí. Eu fiz o favor de falar bem na hora isso que mesmo. voou. Que a confiabilidade é que ia definir essa corrida. Mal sabia ele que era a própria corrida.
Um drama espanhol nesse momento no México, Reginaldo. É verdade. Verdadeira novela espanhola. Novela espanhola. Ela agora dá tchau. Ele tá virando ator mesmo. Ator. Acho que quem vai fazer o filme não é o Hamilton, vai ser ele. Brad Pitt, Fernando Alonso. E já não tem mais o Virtual Safety Car. Stay out, stay out, stay out. Ele tá com medo, ele falou... Ele falou, ó, meu pneu foi pro Beleléu aí. Meu pneu tá ruim, ele passou por em cima de alguma coisa também. Só que a equipe falou, ó, fica fora, não entra não. E ele discutiu ainda como descansa, não tem mais pneu, né? Vamos ver. Bottas e Norris, e mais recuperado, o Botinha quase que tomou de novo a posição do Norris. O Bottas, ótimo fim de semana, né? Bom fim de semana. Piloto do dia, para mim, Max Verstappen. Para mim, Max Verstappen. Também vou nessa. Mariana Becker, depois de matutar muito, chegou aqui conclusão, hein? Ele falando que ele abriu um pouco mais o espaço durante o safety car virtual. Teoricamente, não pode, tem que manter o mesmo. Agora, o Russell poderia parar sim. Eu não sei porque a equipe não para ele para fazer a melhor volta. Porque talvez o Pérez faria a mesma coisa. Ele parando, o Pérez para. Mas... eu arriscaria para tentar fazer pelo menos um pontinho da melhor volta. Posso ir? Sim. Pode ir. Maximiliano. Maximiliano, então tá bom. Piloto do dia, Max Verstappen. E aquela história que em algum momento o pneu duro ia começar a andar bem e o pneu médio ia cair, mas nem isso aconteceu, né? Nada. Pior a gente pelo menos imaginaria ali que o Hamilton, na situação de pneu atual, estaria aproximando. Não ia passar nunca, mas pelo menos não ia estar aumentando, ia estar diminuindo a diferença. Agora 14.1. E o Gasly tentando enquadrar o Albon. Gasly é 12º, o Albon 11º. O 10º colocado é o Bottas, que está pertinho dos dois ali. Bottas defendendo o pontinho que ele está marcando na 10ª posição. Essa melhor volta do Pérez, ele vai tentar manter de todo jeito, porque isso pode valer o vice-campeonato. Exatamente. Né? Esse pontinho. Nesse momento o Pérez vai ultrapassando o Leclerc, né? Volta a 69. O Gasly vai empurrando o Albon, que vai indo para cima do Valtteri Bottas. Tá bem interessante essa briga da Williams com a AlphaTauri. E o Gasly vai abrir asa móvel agora. Deu lado de fora, o Gasly falou, então tá bom, é pelo lado de fora mesmo que eu vou. Tchau. E foi. É o 11º colocado agora, o francês Pierre Gasly. O Gasly tem o pneu de 27 voltas, o Albon tem o pneu de 29. Ambos estão com pneus faixa vermelha, pneus macios. E o Ricardo, que tá abrindo, tá 9 segundos. Se bobear, o Ricardo vai chegar em 7. Mesmo com os 10 segundos. Mesmo com os 10, né? Ele tá 10.245, do Ocon.
Mas é aquilo, Felipe, que você falou, independentemente do número de voltas, né? O Verstappen tem 44 de médios, o Pérez 45 de médios, o Hamilton 39 de duro, o Russell 34 de duro. Eles estão virando exatamente iguais, quase sempre. Tem uma volta ou outra que algum erra. O Russell pit stop. Olha, o Russell tá no box. Agora faz sentido. Talvez, será que o Pérez vai... Não dá mais tempo. Ele jogou certinho também. Também ele espera justamente isso, um momento que não dá para o Pérez entrar. Olha, tirando o Singapura, que o Ricardo foi quinto, ele tá fazendo a segunda melhor corrida dele na temporada. Será que ele vai levar para talvez ele leve um piloto do dia aí para dar uma moral para ele? Ele que tá com a moral baixa. Ter dado aquela traulitada no Tsunoda, não dá pra dar. Não dá. Mas pelos, né, como ele é um cara muito querido aí. Ele é gente boa só, mas o Tsunoda não acha, não. Não acha. O Tsunoda não vai chamar ele pra tomar um saque mais tarde. E aí o Pérez, o torcedor fica ainda, digamos assim, engasgado porque não veio. Tá vindo o pódio, mas não vem ainda a vitória, né? Vai por mesmo terceiro lugar do ano passado, né? Exatamente, vai repetir o terceiro lugar do ano passado. Última volta, volta final. Já abriu o Verstappen, passou o Hamilton, passa Pérez também. Abriram a última volta. Vamos ficar de olho no Russell para ver se ele consegue essa melhor volta. Pois o pneu macio aí só se errar muito aí, mas vai pneu melhor volta para mais de um segundo para baixo. Vamos ver. E o Verstappen vai para a quebra de um recorde. Uma corrida histórica no Grande Prêmio do México 2022. Max Emilian Verstappen vem para a quebra de um recorde. Vem para superar 2 campeões do mundo, Schumacher e Vettel. Na sua corrida número 161. Max Verstappen vai para a 34ª vitória. E a 14ª vitória na temporada. Vai ser o primeiro a ver a bandeira quadriculada. Max Verstappen, você tá louco, Verstappen? Vem para quebrar o recorde de vitórias no capricho, Verstappen vence. Passa a ser o cara com o maior número de vitórias numa mesma temporada. Ele já conquistou o título mundial, bicampeão do mundo. Hamilton vem para ser segundo. Passa Lewis Hamilton, faz um sinal de positivo. Aguardamos Pérez, passa Pérez e repete o pódio do ano passado. E assim está encerrado o Grande Prêmio. Os demais vão passando. E o Russell vem para fazer a melhor volta. George Russell vem para fazer a melhor volta. Num dia histórico, Reginaldo Leme, Max Verstappen bate um recorde que já durava muito tempo, de Michael Schumacher e de Sebastian Vettel. Passa a ser o cara com o maior número de vitórias numa mesma temporada. 14 vitórias. Um número muito especial, o número 14. Parabéns, Jorge. De novo, fantástica corrida, para comemoração, inacreditável. E o Russell, de fato, faz a melhor volta. 14 Grand Prix victories. That's the most race wins we've ever had in a season. So, absolutely congratulations. Very well done. Campeonato. Top the podium as well. That's amazing here in Mexico. Well done, guys. E gostando bastante de estar no México. E ele conquistou a sua 4ª vitória no México. Não obstante a ter a 14ª vitória, é o maior dominador do Grande Prêmio do México, o Max Verstappen. Reginaldo Leme. É um resultado histórico para ele, histórico. Já o bicampeonato já era um negócio sensacional. Quantos bis tem? Tem seis pilotos que conseguiram o bicampeonato, fora aqueles que passaram do bi, né? Tetra, penta e hepta. Mas já era um resultado excepcional e agora 14 vitórias no ano. Tudo bem, há uma diferença muito grande do tempo que a gente tinha 16 corridas para agora que teve 23 esse ano. Mas ainda é super importante esse número, 14 vitórias numa mesma temporada. Ótimo trabalho de todo mundo aí. No pit stop.
Let's keep pushing, man. It's getting closer. Vamos continuar nesse caminho aí que a gente está chegando perto do Lewis. Yeah, Lewis, I think we were very fast in hindsight. Maybe not the right tire choice, but talvez we keep pushing. Não tivemos realmente a escolha certa dos pneus, mas fomos bem. Eles imaginavam que realmente a Red Bull ia para 2 paradas inicialmente. Ô, Regi, olha só, o Schumacher conseguiu 13 vitórias em 18 corridas em 2004 e o Vettel 13 em 19. O Verstappen 14 em 20. Em 20, né? Porque ainda faltam 2, mas o que interessa é que já teve em 20, é verdade. E ao som do arranjo do tema da Fórmula 1, dos mariachis, Max Verstappen comemora essa vitória, que acho que é a vitória mais importante, né, dele. Claro que os títulos mundiais são muito importantes, mas essa vitória coloca ele num patamar quase que, vou te falar uma coisa, Reginaldo, vai demorar muito para alguém alcançar isso. Se é que alguém vai alcançar. Se é que alguém, porque inclusive com esses novos carros, a tendência é o equilíbrio cada vez maior, né? Interessante esse ponto no México, quando eles param o cumprimento do Verstappen e do Pérez, e quando eles param aí, que é a área de comemoração deles. Exatamente. Né? Olha, o Russell conseguiu a melhor volta, 1:20.153. Não sei se vocês falaram isso aqui, me perdoem. Não, eu falei que quando o Hamilton estava falando até, mas foi 1:21, que ele baixou 2 segundos, 2,5 do que o pessoal estava virando. Do que era da volta mais rápida, que era do Pérez. O piloto do dia é o Daniel Ricciardo. Merecido, velho. Eu não votei nele, mas eu entendo.